Passagem bíblica que talvez você tenha interpretado ou escutado de maneira equivocada, parte 1. Bom, nós sabemos que, além de uma leitura, uma interpretação equivocada, ela pode acontecer. A nossa missão, se é que existe humildade e piedade em nosso coração, é tentar corrigi-los da melhor maneira possível para que façamos não só uma leitura, mas também uma interpretação bíblica de maneira correta, de maneira sadia e à luz do seu contexto. E uma das passagens bíblicas que mais nós ouvimos por aí de maneira equivocada, ou até mesmo uma das passagens bíblicas que nós olhamos de maneira equivocada, é a famosa fala de Jesus em Mateus 18, versículo 20, que diz: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali me farei presente. Bom, eu não sei você, mas eu escuto esse texto desde criança e eu escuto muitas pessoas falarem desse texto quando estão ali, né, naquele momento de culto ou em uma reunião de oração, que geralmente está com uma quantidade baixa de pessoas, e ao perceber aquele ambiente de quantidade baixa de pessoas, um ambiente vazio, geralmente um irmão, uma irmã levanta a sua voz e diz: meu irmão, não se preocupe com a quantidade, o que importa é a qualidade, não se preocupe se o culto ou se essa reunião de oração está vazio, porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Bom, a pergunta que devemos fazer é se de fato esse texto de onde o versículo é tirado fala de reunião de oração ou até mesmo fala de algum momento de culto ou de algum ambiente litúrgico. Vamos para o texto e aqui eu vou utilizar a versão NAA para nos auxiliar. Mateus 18, a partir do versículo 15, para nós lermos de maneira contextualizada. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir, isso lhes será concedido, porque meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Bom, acredito que a própria leitura atenta ao texto não vai nos dar um panorama de culto ou de reunião de oração. O que está acontecendo aqui? Na verdade, esse texto fala sobre disciplina eclesiástica, disciplina dentro da comunidade cristã. Como os discípulos de Cristo deveriam tratar sobre disciplina dentro da comunidade cristã. E aí, inclusive, o pano de fundo desse texto da fala de Jesus é o texto de Deuteronômio 19, capítulo 19, versículo 15, onde Deus determina que nas condenações que deveriam ser feitas dentro do povo de Israel, sempre deveriam ter testemunhas. Nenhuma pessoa poderia ser condenada, poderia ser julgada sem a presença de 2 ou 3 testemunhas. Está lá em Deuteronômio 19, versículo 15. E aqui Jesus está falando sobre um momento, um ambiente de disciplina dentro da igreja. Jesus está supondo o seguinte: se um irmão tem problema com outro irmão, eles devem resolver entre si, resolver em particular, e aí se o outro irmão aceitar o seu pedido de desculpa, você ganha o seu irmão. Porém, se esse irmão não aceitar o seu pedido de desculpa, esse caso deve ser levado a 2 a 3 testemunhas, a mais pessoas, né? Caso também não se resolva, esse fato, esse problema, essa briga, né, esse conflito entre os irmãos deve ser levado à igreja, e caso mesmo sendo levado a essa esfera maior, não for resolvido, esse irmão deve ser considerado um publicano, né? Ele deveria ser rejeitado porque ele não aceitou o perdão, mesmo com todas essas esferas de tentativa de resolução do problema de conflitos de relação entre irmãos. Esse é o contexto da passagem. E ali, mais de uma vez, é enfatizado que é necessária a presença de testemunhas para que esse processo difícil de confronto e de disciplina dentro da igreja seja resolvido da melhor forma possível. Então, quando Jesus conclui dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente, em nenhum momento na passagem Jesus está falando de culto, de momento de oração ou de um apelo quando a reunião de oração está vazia. Nada disso. O contexto está falando de um processo de disciplina que deveria existir dentro da igreja, onde deveria contar com 2 ou 3 testemunhas para legitimar o relato de um e o relato de outro, e nesse processo de disciplina, se ele for feito de maneira correta, tendo testemunha, se ele for feito de maneira humilde, se ele for feito de maneira piedosa, se ele for feito da maneira que Jesus ensinou, aí ele se fará presente
no meio dos discípulos. Então, nós observamos que a própria passagem, o seu contexto da fala de Jesus, não tem a ver em si com o ambiente de culto primariamente, com o momento de oração. A passagem fala sobre um processo de disciplina que, caso seja feita da maneira que Jesus ensinou, aí sim ele promete a sua presença. Na verdade, um significado totalmente mais rico, né? mais profundo do que nós podemos imaginar. Para essas e mais informações, eu te convido a curtir, a compartilhar o nosso conteúdo e a nos seguir no YouTube, Papo Cristão, e também na página do Instagram, Sou Eu, Isaías. Grande abraço. Tchau, tchau.